Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite dessa conversa hoje para fazer uma avaliação desses 8 anos de prefeitura. O senhor que iniciou no Legislativo, foi vereador, foi deputado e veio para assumir o Executivo Municipal da nossa cidade. A primeira pergunta que eu te faço é, hoje, olhando para trás, esses 8 anos, qual é a sensação do senhor desses 8 anos administrando o Rio Grande? Sensação de, ainda que faltem alguns dias, uma sensação de dever cumprido, sabendo que nem tudo que a gente gostaria a gente conseguiu realizar, mas nós avançamos muito, houveram melhoras na cidade nas mais variadas áreas, mesmo sabendo que nós não somos uma cidade isolada do contexto estadual, nacional, mas apesar disso, Rio Grande avançou na educação, na área da saúde, na área da assistência social, na infraestrutura, na defesa civil, na defesa do consumidor, nas políticas das mais variadas, seja com relação às políticas para os índios, para os negros, para as mulheres, os LGBTs, políticas para as crianças, para as pessoas com deficiência, né? Então, eu acho que teve muita coisa boa, né? E somando-se a isso, o fato de que mesmo nessa crise sanitária, econômica, política, social, Rio Grande agora recentemente recebe a informação de que foi, juntamente com Caxias, foram as duas cidades com maior crescimento do PIB. A previsão do nosso ICMS para o ano que vem na partilha do bolo do Estado do Rio Grande do Sul, ela é de crescimento importante, de 1,61 passa para 1,78 na participação do bolo, é um incremento que é importante, né? E, independentemente de todo esse cenário, nós vemos uma cidade onde a construção civil ela continua se expandindo. Nós visualizamos aí novos empreendimentos no atacado, no varejo, no atacarejo, como eles chamam, né? Que envolve, por exemplo, mencionar empreendimentos que estão sendo construídos aqui em Rio Grande, com estimativa de inauguração agora em março, pelo menos 3 grandes empreendimentos nessa área, fora o que tem sido expandido na área da indústria, na indústria dos granéis, na indústria química, novas plantas que estão já em fase de aprovação de licenciamento que para a construção no distrito industrial, o surgimento de mais um hospital, um novo hospital, um hospital privado com investimento na fase de aproximadamente 80 milhões de reais. Então tem muita coisa boa. Eu acho que foi um período de 8 anos que passou muito rápido, tá? E que dentro desse cenário nós deixamos alguns legados importantes de pautas históricas, de problemas de escoamento das águas. Em muitos lugares nós conseguimos resolver problemas históricos, outros não, né? Foram aproximadamente 100 ruas que receberam melhorias no nosso município, foram aproximadamente 59 quilômetros, 60 quilômetros de vias pavimentadas, ciclovias 30 quilômetros, e vamos deixar para o próximo governo, nós vamos deixar em projetos ou em licitação ou aguardando início de obra em torno de 111 milhões de reais, que não é um recurso que será captado, é um recurso já captado. Então, 111 milhões de reais. E obras que estarão com possibilidade de inauguração já aí na sequência, por exemplo, a antiga rodoviária, previsão é de que esteja pronta em meados de fevereiro. A escola, as EMEIs do camping
e do ABC9 também estão em fase de acabamento, então estarão muito próximos. Prefeito. Pronto. Prefeito, eu gostaria que o senhor pudesse nos dizer aqui, nesses 8 anos, qual foi a obra que o senhor, já que o senhor estava elencando algumas prioridades, né, e legados, eu gostaria que o senhor pudesse nos dizer assim, ó, de todos esses legados, do seu ponto de vista, como o administrador, como chefe do executivo, qual foi o que deu mais reflexo junto à população? Se perguntar o que deu mais reflexo, eu diria que as áreas ribeirinhas, as qualificações de orlas, de paisagismo, de ciclovias, de arborização, a qualificação do Rincão da Cebola, Henrique Pancada, a Avenida 734, entre o Bolacha e Cassino, a Avenida Atlântica. Agora, obras dessa natureza. Agora, se perguntar sobre a minha ótica maior legado é a qualificação na educação, onde os índices de desenvolvimento da educação, tanto educação infantil, séries iniciais e séries finais, nós temos de forma sucessiva batido o recorde em termos de crescimento, de qualificação na escola pública de Rio Grande, né? Então, isso eu acho que é um baita legado. Evidentemente, tu não mensura isso só no resultado de imediato, isso reflete para a vida dessas crianças, sabendo que sempre há muito que ser feito, mas os indicadores foram muito bons e sabendo também que praticamente 100% do nosso quadro de professores teve formação continuada. Nós travamos a valorização para os mestres, para os doutores. Então, a escola pública, seja do campo ou da cidade, ela hoje eu posso, desculpa a expressão, encher a boca, né, para dizer que houve um avanço importante e que isso vai ficar para as gerações das crianças, né, dos nossos adolescentes. Além da educação de jovens e adultos, que também foi uma marca através de iniciativas como a Escola Paulo Freire, que é a nossa escola itinerante. Mencionando ainda a escola para surdos também, que tem um papel importante. Então, eu te diria, talvez o que tenha impactado mais na comunidade tenha sido isso que falei agora. Porque mesmo a parte de infraestrutura, pavimentação, isso, aquilo, a gente pavimenta uma rua, as duas outras que estão ao lado estão reclamando porque não receberam a pavimentação. Às vezes a gente pavimenta uma rua aqui, outra rua lá do outro lado da cidade, e aí enxerga quem recebeu a obra, né, e só enxerga no seu entorno, né? Mas essas que são de qualificação de ciclovias, arborização e áreas de orla que acabaram embelezando muito a cidade, como, por exemplo, não é orla, mas a Avenida Portugal, ela, ainda que tenha, do meu ponto de vista, algum acabamento ainda para ser feito, são valorizações de espaços como esse que acho que são importantes, né? Mesmo a recuperação do teatro, do próprio mercado público também. Ao longo desses 8 anos, prefeito, qual foi o momento que tu considerou? Eu não queria esse da pandemia, que eu imagino que seja, sobretudo, o maior de todos. Mas ao longo desses 8 anos, qual foi aquele momento que o senhor achou mais difícil de ser prefeito do Rio Grande? Qual foi aquele momento chave que o senhor olha para trás e se recorda, aquele momento foi um momento muito difícil? Eu acho é difícil dar essa resposta. Eu acho que houveram vários momentos que nos desafiaram, né? Talvez com maior ou menor impacto em termos de comunidade, né? Mas nós vivenciamos nesse período desde cheias, granizo, nós tivemos desemprego, nós tivemos seca e agora uma pandemia. Então,
todos esses momentos são aqueles que nos desafiam na tomada de decisões, né? Mas tem que saber que, por mais que às vezes uma decisão ela possa ser impactante, não tem como agradar a todos, né? Você tem que tomar decisões, né? E trabalhar com a ideia de menores perdas, né? Então, sabendo que quando a gente fala na questão do desemprego impactado pela indústria naval, né, nós temos que olhar por outro lado, que Rio Grande é uma cidade que tem características que nos permitem oportunidades que outros municípios não têm. Não é qualquer município que tem porto, logística, indústria química, indústria de alimentos que possa ter uma diversidade como polo educacional, polo de saúde, uma área de biomassa extraordinária que é referência no mundo. A área que nós temos aqui de biomassa, polo madeireiro, também uma agricultura extensivista e outra agricultura familiar. Ou seja, Rio Grande é uma cidade que tem características que nos permitem superar as adversidades. Então, em que pese a nossa autoestima, às vezes seja muito aquém daquilo que eu gostaria, né? Porque às vezes a gente enxerga, mas não vê o que tem, né? A gente enxerga, mas não consegue enxergar o que tem, né? Não vê o que tem. Às vezes o dos outros é melhor, mas aí nós vamos enxergar os números, né? Se nós enxergarmos os números, o nosso PIB é um dos maiores, está em 5º do estado, né? Apesar de tudo, todas as dificuldades, nós, como eu mencionei aqui, nós conseguimos em 2018 ficar no topo, ou seja, eu não atribuiria um momento, evidentemente esse ano, Zenobini, como tu disseste, momento de pandemia é tu decidir no fio da navalha entre qualquer erro na condução, você pode estar gerando um impacto é muito complexo, né? Nós tivemos aí no período de pico, nós tivemos em julho um período extremamente difícil, né? Quando nós tivemos um pico de mortalidade muito grave, né? Uma propagação rápida do vírus. E agora, em que pese nós tenhamos muita gente contaminada, nós temos tido, ainda que tenhamos, infelizmente, mas nós temos tido menos óbitos. Agora, o maior desafio é a indiferença de muitos em relação ao momento de pandemia, é a indiferença em relação ao cumprimento das normas, é a relativização da necessidade que cada um tenha que fazer a sua parte para a gente superar esse momento tão complexo. E, por vezes, também só se dá conta quando é um parente, um ente querido, aí é culpa da saúde, é culpa do gestor, é culpa de mais o que tem de pessoas que ligaram aquela ideia, tô nem aí, vai que não vai dar nada. E esse é o maior desafio, né? E a outra questão hoje, se em algum momento lá no passado era uma honraria tu ser gestor público, tu ser um agente público, hoje com a questão da banalização, na verdade, o gestor ele acaba sendo mais um alvo do que qualquer outra coisa, né? Perfeito. Então, pronto. Seguindo essa sua última linha de raciocínio, eu queria que o senhor fizesse um paralelo entre como o senhor recebeu a administração lá há 8 anos, né? E como o senhor entrega ela hoje. Assim, com relação primeiro tem situações que a gente tem que avaliar. Nós vivemos num país totalmente diferente do país que se tinha lá em 2012.
Em 2012, nós tínhamos um país com pleno emprego, nós tínhamos escassez de recursos humanos, né? E era um país com crescimento econômico que nós tínhamos, por exemplo, a metade sul tinha indicadores de crescimento econômico similares ao da China. Não era pouca coisa, né? Quando é que nós íamos enxergar que de Guaíba para baixo nós íamos ter uma duplicação da 116, uma duplicação da ponte do Guaíba, que foi depois, foi em 2016, inauguração, o início de obra, nós íamos enxergar surgimento de políticas para a área de renováveis, como parques eólicos, energia solar, o desenvolvimento de políticas que fossem implicar na ampliação das demandas portuárias, principalmente pelo crescimento da agricultura no país, por força de políticas macro, né, que não são adstritas a decisões meramente dos prefeitos. Era um momento diferenciado na história do Brasil. Infelizmente, houve uma mudança brusca em relação à própria política industrial naval, né, e que impactou não só em outros lugares, mas também em Rio Grande. Rio Grande que foi protagonista da construção de plataformas que hoje são responsáveis por mais de 60% da exploração do pré-sal brasileiro, né? Isso não é pouca coisa. Então, era um momento diferente. Agora, enquanto prefeitura, como recebi, o que nós deixamos? Nós deixamos uma prefeitura amplamente melhor equipada em termos de maquinário, em termos de infraestrutura, mesmo de prédios, ampliações de escolas, ampliações de UBS, novas unidades básicas de saúde, novas unidades de pronto atendimento. Nós deixamos a recuperação do próprio posto 4, a unidade da junção, a unidade do cassino. Reequipamos, quando eu falo reequipagem, equipamentos, eu falo na guarda municipal, eu falo no trânsito, eu falo na infraestrutura, eu falo no desenvolvimento primário, na recuperação dos nossos hortos, tanto do cassino quanto do Povo Novo. Então, teve muita coisa legal e fora disso, em termos de como recebi, nós vamos estar entregando uma prefeitura com cidade digital implantado, né? Ou seja, são 1.080 pontos de iluminação. Isso que eu estou dizendo para vocês, estou dizendo de praticamente primeira mão, porque o Cidade Digital ele foi concluído agora, né? E que a gente não divulga, por exemplo, que já tem Wi-Fi funcionando de forma livre, né? Já tem lugar funcionando com Wi-Fi de forma livre, área pública, né? Porque senão as pessoas vão aglomerar porque a internet está liberada, né? Mas isso, todos os nossos postos, as nossas unidades básicas, as nossas escolas, os nossos prédios próprios, todos hoje eles estão interligados através da Cidade Digital e que vai nos permitir, além disso também, que nós tenhamos ao todo 1.080 pontos, que eles chamam pontos iluminados. Então, também houve uma melhora nesse aspecto. Para você ter uma ideia, a capacidade que nós temos instalada em Rio Grande, em termos de tecnologia de inovação, em termos de equipamento, ela é 5 vezes melhor do que a de Pelotas, que é uma cidade maior do que a nossa, né? Fora disso, na área da defesa civil, reestruturada, a defesa do consumidor, como falei, o PROCON hoje é referência estadual, né? O próprio DATC, que não fechou as portas, em que pesa toda a crise, funciona. Então, na área do meio ambiente também se qualificou. Na área do desenvolvimento, quando se fala uma palavra que é muito utilizada, tem que desburocratizar. Bom, ainda nesse processo eleitoral, e aí talvez nós tenhamos perdido na narrativa, né? Muita coisa que se fez não se tem ciência. Ainda nesse processo eleitoral, tinham candidatos que estavam defendendo a ideia de que o alvará
em Rio Grande viria a ser digital, né? Quando hoje o alvará já está sendo digital. Só esse ano foram aproximadamente 2.000 novos alvarás emitidos e por meio digital, né? Então, Rio Grande recebeu pelo SEBRAE agora o reconhecimento ouro, porque preenche todos os requisitos, toda uma estrutura que foi montada nessa área também, né? Então, com relação a como nós vamos estar entregando, eu entendo que houveram melhorias. A questão econômica, nós temos problemas, isso nós estamos tratando na transição. Nós estamos com todas as contas empenhadas, ou seja, tem dinheiro disponível para pagar essas contas. Temos uma questão pendente, que está ainda aguardando análise na Câmara de Vereadores, que é a possibilidade prevista na Lei Complementar 173, que é a postergação da cota patronal de fundo de pensão público, de aposentadoria pública, e que vai à apreciação do Legislativo, sendo que 90% dos municípios, por se tratar de uma previsão na lei complementar, por se tratar de um período de pandemia, já aprovaram. Rio Grande, por conta da disputa política, não foi aprovado, né? Então, isso implica numa possibilidade de nós, diferentemente, nós conseguir pagar todas as outras contas se ficarmos alguma pendência na questão previdenciária. Isso é o que pode acontecer, que ainda está em discussão no Legislativo. Agora, dentro do cenário que a gente tem, visualizando o todo, nós não atrasamos salários, nós pagamos os 13º, nós, de um cenário tão complexo, eu acho que eu tenho a convicção de que nós chegamos, entre aspas, assim, me perdoe a expressão, chegamos em pé, tá? Com muita coisa boa para poder ser propagada e divulgada na nossa comunidade, né? Quando eu falo na questão da narrativa, o fato de nós termos ficado sem agência de publicidade durante tanto tempo, por uma questão de processo licitatório, isso divulgou que nós pudéssemos ter uma informação mais atualizada, mais presente, sim, na comunidade, perante a comunidade. Por falar em processo licitatório, prefeito, uma das suas principais bandeiras, foi um dos principais motes da sua campanha política lá, quando o senhor elegeu a primeira vez, foi a questão do transporte coletivo. Vocês tentaram repetidas vezes, e o processo, por um motivo ou outro, foi cancelado, interrompido, com licitação deserta. Nesse cenário, e ainda com a questão da licitação parada em função do Tribunal de Contas, isso é algo que lhe frustra, prefeito, ao deixar o governo nesse 31 de dezembro? Quando me perguntam, e aí, como é que tu avalia? Eu avalio, muita coisa foi legal, outras não deu. Essa questão do processo licitatório do transporte, nós tivemos 2 licitações que foram discutidas, né? E que tivemos que refazer, 2 outras desertas, e a última foi concluída, a comissão aprovou o resultado da licitação, definiu o resultado da licitação, porém ainda está pendente no Ministério, por um questionamento do Ministério Público de Contas, ainda está pendente por análise no Tribunal de Contas, né? Então, fica para a próxima gestão a possibilidade de avaliar, de decidir a respeito desse tema, sabendo que nesse meio do caminho também muita coisa mudou. Uma delas é que nós tínhamos, com o surgimento dos aplicativos, que não existia, você tem uma mudança no meio de locomoção das pessoas a partir da facilitação que os aplicativos trouxeram, através de alternativas diferenciadas de transporte. Então, você tinha lá 53 mil passageiros dias antes
antes da pandemia. Hoje você está trabalhando na faixa de 22, 23 mil passageiros dia. Isso tudo impacta na questão do transporte. Não é por acaso que nós, e aí não é uma exclusividade nossa, em qualquer lugar hoje no país, licitação de transporte coletivo ou dá deserto ou é escassa a participação, porque se em algum lugar no passado era um grande negócio, hoje é discutível. Anete? Prefeito, na sua plataforma, lá em 2012, uma grande proposta sua, né, de governo, era o valeteamento zero. Como é que ficou essa questão aqui em Rio Grande? Como ficou essa sua proposta, prefeito? Como o senhor encerra esses 8 anos em cima dessa proposta? O que eu quero dizer assim, como se tem políticas públicas, ninguém tem um passe de mágica e se procurar, Anete, nenhum momento, né? Nenhum momento eu disse, olha, eu vou zerar todo o déficit de fechamento de valetes que nós temos. A leitura que as pessoas acabaram fazendo, olha, vai fechar todos os valetes. Agora, nós, é uma política pública, assim como tens o Bolsa Família, tu tens o Minha Casa Minha Vida, agora a Casa Verde e Amarela, nós criamos uma política, um olhar em relação ao Valeta Zero, né? Que é uma meta a ser perseguida nessa cidade, que tem uma dívida histórica na questão do fechamento de valetas, no escoamento das águas, na microdrenagem, na macrodrenagem, e eu não tenho dúvida nenhuma de poder afirmar que ao longo desses 8 anos nós fizemos muito, né? E não tem governo na história de Rio Grande que tenha feito tanto quanto nós fizemos em fechamento de valetas, e não por simplesmente vamos fechar as valetas, é criar a microdrenagem, a macrodrenagem, como disse, de fechamentos de pautas históricas, de áreas alagadas, mas com a certeza, a ciência, de que tem muita coisa para ser feita ainda. E quando eu falei desses recursos de 111 milhões que estão já captados, eu não estou nem falando das obras que estão em curso. Eu falei em obras que estão em projeto, em licitação ou aguardando início de obra. Então, não é pouca coisa. A ideia de fazer uma boa transição é porque eu espero, e aí estou sendo muito sincero, que o governo Fábio ele consiga sair andando de forma diferente do que lá em 2013. 2013, nós, a parte de memória, praticamente nós não tínhamos a memória do que estava acontecendo. Quem nos auxiliou muito em 2013 foi a Caixa Econômica Federal. Hoje tem um gabinete de projetos especiais que, se eu elencar aqui, são, sem medo de errar, mais de 80, 90 projetos em curso, em execução. Tem muita coisa boa. Eu posso mencionar aqui, por exemplo, nós temos aí a Lili Ferreira, a Alberto de Sá agora que vai ter início de obra, a Lili Ferreira vai ter início de obra. Posso fazer referência também a Nicarágua, que vai para a licitação, a Costa Rica, a Haiti, que já está em licitação, a Erechim, que está em processo de elaboração de projeto, a 122 lá do Bolacha, que vai para a licitação de novo, que deu deserto a primeira, a etapa 2 da Henrique Pancada, que nós estamos assinando o contrato, que vai ter toda uma ampliação de qualificação na Henrique Pancada, já a etapa 2. Então, tem muita coisa boa, né? Então, eu diria que muita coisa que eu gostaria a gente não conseguiu. Agora, avançamos muita coisa boa aí nessa caminhada. Prefeito,
Prefeito, lá no Cassino, aquela obra que abrange, eu acho que é o anel viário lá da Querência, né? Aquela obra continua, prefeito? Sim, agora ela deu uma parada por conta do recesso, né? Aquela empresa lá, a Concrecor, ela já fez a pavimentação até praticamente o riacho e agora ela começa a fazer a macro drenagem pós-riacho que vai até a Estela Maris e volta do Estela Maris pela Avenida Atlântica para fechar na Querência. Então, é um quadrilátero, né? E, além disso, vai uma pavimentação na Rua do Hotel, drenagem e pavimentação na Rua do Hotel, do antigo hotel, né? Que é a entrada do Princesa do Sul. Então, tem obra ainda por continuar. E mesmo a Rua do Riacho, que está uma obra mais lenta, depois ela vai passar para o outro lado da Avenida Atlântica e vai até praticamente as imediações do camping, né? Que é outra, ou seja, é uma grande avenida que está surgindo ali, né? Prefeito, agora já indo para o encerramento, que eu sei que a sua agenda ela é bem complexa, eu queria lhe perguntar um pouquinho sobre o futuro. Qual será o futuro de Alexandre Lindenmayer nos próximos meses, nos próximos anos? Vai conseguir tirar umas férias agora, prefeito? E já vislumbrando 2022, se 2022 Lindenmayer estará nas urnas. Te reitero a resposta que te dei lá no hotel, naquela entrevista com a Darlene, né? Minha posição é assim, eu acho que tudo tem o seu momento na vida, né? Eu fui 2 anos vereador, 2 anos deputado, agora 8 anos prefeito, né? E a minha ideia dentro do cenário, eu vou fazer 57 anos agora daqui a 2 dias, tá? E quero, assim, primeiro, a minha ideia agora em janeiro é entre aspas, me enclausurar, ficar mais restrito, porque eu estou muito exposto nesse período de pandemia, a gente fica circulando muito. Quero caminhar, andar de bicicleta, ler, dormir, escutar música, cozinhar, cuidar do meu jardim, né? E, na sequência, começar a me reciclar para retornar à minha profissão, que não é fácil, mudou muita coisa, mudou o Código de Processo Civil, mudou o direito de trabalho, direito previdenciário, tiveram várias alterações, mas a minha profissão é a advocacia, advoguei por 28 anos, né? Quero retornar à minha profissão. Qual é a tua profissão? Eu sou político. Não, eu estou na política, estou agente público, mas penso que cumpri uma etapa importante na minha vida. Se eu for, desculpe a expressão, se eu fosse olhar para o meu umbigo, eu teria feito um outro caminho, mas acho que tudo aquilo que fiz foi com muito prazer, com muita dedicação, e agradeço a Deus por ter me apoiado nessa caminhada, e também a minha família, a Eunice, os meus filhos, que foram muito solidários, né? Lá, quando eu decidi ser candidato a vereador, a família era contra, tinha uma posição contrária, mas me apoiava. A Eunice disse, olha, tem que fazer o que o teu coração mandar, e eu acabei sendo candidato e fui vereador, né? Mas é isso, é uma etapa da vida que, do meu ponto de vista, ela está se encerrando, né? Com a certeza de que, se a gente não avançou tanto quanto eu gostaria, nós avançamos em muita coisa, teve muita coisa legal nessa caminhada.